Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. 6% da população com 15 anos ou mais não sabia ler ou escrever em 2022. No Brasil, representando praticamente 10 milhões de pessoas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada em 2023 pelo IBGE. Olá, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, vamos falar sobre educação para todos e as cotas, com Bartira Almeida. Em 2012, o governo federal instituiu a Lei de Cotas, prevendo que todas as instituições de ensino superior federais do país reservem obrigatoriamente parte de suas vagas para alunos de escolas públicas de baixa renda, negros, pardos e indígenas. Para conversar sobre o tema, nós convidamos Bartira Almeida, cofundadora e presidente do Instituto Ponte. Seja bem-vinda, Bartira. Olá, obrigada, alegria estar aqui, podendo conversar com vocês sobre esse tema da educação que eu tanto acredito e que acho que é muito importante no nosso país. Sim, é fundamental. Acho que a gente vai ter uma boa conversa no nosso programa hoje sobre a educação para todos e as cotas que são fundamentais num país como o Brasil, com tanta desigualdade, né? E no Perspectiva desta semana também nós vamos ter a participação do João Almeida na coluna Desafios do Terceiro Setor. Além da participação do João Almeida, também nós teremos a nossa parceira de conteúdo, a ONU News, com informações diretamente de Nova York. Então, estamos recebendo agora também Bárbara Barbosa, que é a nossa outra entrevistada no programa de hoje. A Bárbara Barbosa é coordenadora de Justiça Racial e de Gênero da Oxfam. Seja bem-vinda, Bárbara, ao Perspectiva. Oi, gente, bom dia, obrigada. É um prazer estar recebendo você aqui, juntamente com a Bartira, para nós fazermos o nosso programa hoje aqui. E, além das nossas entrevistadas, a Bartira Almeida e a Bárbara Barbosa, né, como eu disse também, nós vamos ter a participação do João Almeida, da Rádio ONU News, e ao final do programa nós teremos um momento musical, uma música relacionada com o tema de hoje, para encerrar o programa, né, e aí a Bartira e a Bárbara vão fazer um comentário a respeito de uma questão ligada à música que nós escolhemos. O Instituto Ponte é uma organização da sociedade civil de interesse público que surgiu em 2014 com o propósito de levar a ascensão social para jovens em vulnerabilidade, por meio da educação de qualidade. Bartira, você pode explicar como funciona a atuação do Instituto Ponte? Nós pegamos o bom aluno no ensino público, ele está na escola pública, tem renda familiar de no máximo um salário mínimo e meio per capita, e a gente quer desenvolver todo o potencial que esse aluno pode ter, que às vezes algumas escolas públicas não estão proporcionando isso para eles. Então, a gente tem um processo de seleção bem... Ele é rigoroso porque tem mais de 20 candidatos por vaga. Então, como o dinheiro é pouco, a gente tem que investir, a gente sempre busca investir naquele que vai, de fato, alcançar o propósito do Instituto Ponte, que é a ascensão social em uma geração. Então, ele faz esse processo seletivo nosso, que é basicamente provas e entrevistas, e nós estamos entendendo, buscando... nossos alunos, de modo geral, são acima da média na escola deles, têm uma inteligência acima da média e tem muita vontade de buscar a sua mudança. Ele entra no Instituto Ponte e a gente começa a fazer um trabalho de contraturno com eles nas nossas aulas, que pode ser presencial no Espírito Santo ou online. Hoje a gente está em 13 estados e começa a criar com ele projeto de vida, conversar sobre profissões. Ele é um menino muito inteligente, ele, às vezes, ele teve referências limitadas até a sua adolescência, e a gente quer falar, você pode ser médico, você pode ser empreendedor, você pode ser engenheiro, você pode ser o que você quiser. Então, a gente começa a dar para ele outras referências. A gente também tem bolsa de inglês, também começa a estudar inglês, e se for interesse do aluno, a gente tem bolsa nas principais escolas particulares das cidades,
e a gente paga todos os custos envolvidos. Vamos falar agora da Oxfam, né? A Oxfam Brasil é uma organização da sociedade civil brasileira, sem fins lucrativos e independente, criada em 2014 para a construção de um Brasil com mais justiça e menos desigualdades. Isso é fundamental, né? O Brasil é o país das desigualdades, infelizmente. Bárbara, qual é o principal trabalho realizado pela Oxfam Brasil? A Oxfam Brasil é uma organização que tem como tema principal o enfrentamento das desigualdades. E aí a gente faz isso por meio de algumas áreas programáticas, como a área que eu trabalho, que é a de justiça racial e de gênero, temos também a área de justiça climática e Amazônia, a área de justiça social e desenvolvimento, e também a área de justiça rural. E aí a gente trabalha no enfrentamento das desigualdades junto com outras organizações da sociedade civil organizada, movimentos sociais inclusive liderados por mulheres negras, porque a questão da interseccionalidade, do enfrentamento das desigualdades, por meio do enfrentamento das desigualdades de raça e gênero, para a gente, é uma estratégia fundamental. Então, a gente tem trabalhado a partir, então, desse olhar das pessoas que são as maiores, que enfrentam, né, os maiores desafios em relação às desigualdades no Brasil, por exemplo, são as mulheres negras ou as juventudes, né, as juventudes negras. Então, a gente tem trabalhado a partir de incidência, produção de relatórios e de projetos que a gente realiza junto com essas organizações que eu falei. Bartira, o Instituto Ponte está completando 10 anos, né? Uma década aí de trabalho muito bem, digamos, consistente dentro da área da educação. E eu gostaria que você falasse o que o Instituto Ponte causou em termos de impacto nesses 10 anos para os jovens que participaram do programa que vocês levam adiante. Legal. O resultado assim que eu mais gosto relacionado ao nosso propósito direto, a ascensão social, que hoje 28%, mais de um quarto dos nossos universitários, no seu segundo ano de faculdade, eles já têm uma renda média superior 2,3 vezes do que a sua família. Então, eu te falei que é renda familiar de no máximo um salário mínimo e meio per capita. O nosso aluno está na universidade, consegue um estágio variando entre 2.500, 3.500 e consegue uma bolsa alimentação em torno de R$1.000. Então, ele começa a ter uma renda de R$4.000, enquanto a sua família continua na renda um salário mínimo e meio. E eu gosto muito disso. Quando eu falo na ascensão social, eu realmente estou falando em a pessoa ganhar dinheiro, porque eu acho que com dinheiro você tem a liberdade de escolha, que é o mais importante. Aonde eu vou morar, eu posso viajar, eu posso comprar o que eu quiser, o que eu quiser. Investir em si mesmo, né, com estudo, por exemplo. Então, esse é o resultado que eu mais gosto, que eu imaginei que a gente ia alcançar quando o menino terminasse a faculdade, o aluno, e a gente já está alcançando ele para mais de um quarto no segundo ano. E acho que quando ele está mudando a perspectiva da onde ele pode chegar, a família dele também começa a mudar a perspectiva. Temos vários casos de famílias, de pais, de mães, que voltaram a estudar, do irmão mais novo, que também estuda. Ele continua morando no mesmo lugar que ele morava e ele começa a frequentar outros lugares através das bolsas que ele tem. E a educação, aonde ele mora, também começa a ser uma boa referência. Olha, com educação eu posso chegar lá. Então, dos dois resultados que eu mais gosto é nossos alunos já estarem alcançando a sua ascensão e do impacto que a gente faz na sua família, vendo ele como exemplo de educação. Perfeito. Bárbara, e como é que a Oxfam contribui para a sociedade civil, né? De que forma? Quais são os meios de atuação? Né? Se pudesse aprofundar, assim, de certa forma, respondeu na primeira pergunta do nosso programa, você já entrou um pouquinho por aí, mas para aprofundar, para o nosso e a nossa ouvinte ficar mais informada de qual que é a atuação da Oxfam Brasil. Sim, a Oxfam Brasil, a gente está celebrando, né, esse ano, 10 anos de organização. 10 anos também, olha que beleza, duas organizações
uma década de É um atuação. ano de for celebrar essa década de atuação. E nessa década de atuação, a gente tem mobilizado as pessoas e colocado o tema das desigualdades, a partir de todas essas intersecções que eu falei aqui, no centro do debate público, né? Então, desde quando universidades, escolas, outras organizações da sociedade civil estão falando sobre desigualdades, o próprio governo, né? O Lula, se eu não me engano, foi na abertura da Conferência das Nações Unidas do ano passado, que ele, inclusive, citou os nossos dados sobre desigualdades. Então, quando se fala sobre desigualdades, no enfrentamento delas, a Oxfam está sempre eu não vou dizer no centro do debate, mas está sempre dentro dessa roda de organizações que estão mobilizadas, então, para isso. E aí, então, a gente mobiliza as pessoas, a sociedade civil, a gente mobiliza mais de 140 mil pessoas ao longo desses últimos 10 anos, e a gente tem fortalecido também organizações, movimentos sociais coletivos, são mais de quase 200 coletivos com quem a gente trabalha, vem trabalhando ao longo desses 10 anos, e a gente entende que para fazer essa diferença, né, para de fato enfrentar a desigualdade, a gente está falando sobre fortalecimento de políticas públicas, sobre fortalecimento da máquina pública a partir da ocupação dos espaços de decisão pelas mulheres negras, por exemplo, né? Então, a gente teve, ao longo desses 10 anos, a gente apoiou e conseguiu conquistar mais de 30 mulheres que estão aí em posições que vão desde o âmbito da gestão pública até o âmbito da sociedade, de empresas e de outras organizações, inclusive no âmbito do governo, que estão lá porque realmente a Oxfam Brasil tem apoiado, né? E aí a gente também tem feito formações, né, para que essas mulheres elas consigam de fato ocupar e permanecer, né, nesses cargos de liderança de poder. Então a gente tem quase 1.500 mulheres que a gente já apoiou, né? E no âmbito da justiça rural e desenvolvimento também, a gente conseguiu, né, contribuir, esse é um dado muito importante para a gente, né, com o resgate de 356 trabalhadores rurais que estavam numa situação análoga à escravidão, e, né, então a gente também tem trabalhado nessa agenda, e a gente contribuiu também para que mais de 2.900 famílias não fossem expulsas das suas terras, né, então a gente tem essa capilaridade, né, de trabalhar tanto no âmbito das agendas do contexto urbano, como também no âmbito das agendas do contexto rural, e nesses últimos 3 anos a gente está trabalhando também com a questão da crise climática na região da Amazônia e em todos os outros biomas também. É verdade, eu acho que o quadro que você traçou, que você mostrou, Bárbara, você falou em capilaridade, e realmente é isso, a situação do país é tão grave, com tantos problemas, né, que as instituições têm que ter uma capilaridade, não dá para se focar num só, né? Mesmo aquelas que estão na área da educação, a educação não é só você aprender a ler e escrever, é você aprender a ser um cidadão, né, que é fundamental, uma cidadã, que é fundamental para a transformação deste país, né, com tantas desigualdades. Aqui no Perspectiva, sempre que a gente apresenta um tema, os nossos e as nossas ouvintes, elas às vezes ficam, olha, nossa, eu gostei desse instituto, gostei dessa ONG, e eu gostaria de participar, de trabalhar, ou de estar próximo, né, atuando de alguma forma com essa instituição. Então eu pergunto, tanto para a Bartira como para a Bárbara, como é que as pessoas que estão nos ouvindo agora podem participar tanto do Instituto Ponte como da Oxfam. Bartira, como é que as pessoas podem fazer para participar? Tem várias formas, com o trabalho voluntário, ou então contribuindo, enfim. No nosso site, www.institutoponte.org.br, você consegue acessar uma série de coisas que você pode ser voluntário. A gente precisa de divulgação. A gente é uma ONG, tem pouquíssimo verba de marketing, e o nosso maior é boca a boca. Estamos hoje aqui no programa Perspectiva. Então, qualquer caminho que você tiver para poder divulgar o Instituto Ponte em grupo de WhatsApp, nos seus amigos. Então, assim, a gente tem muito interesse nisso. A gente pode ter voluntariado de mentoria dos nossos universitários. E a gente tem muitos parceiros na área de educação, tanto escola regular quanto de inglês.
Então, você conhece uma pessoa que tem dono de escola, você é dono de escola, fazer contato das nossas parcerias. E também temos doação, tanto de dinheiro para manter os nossos alunos. O nosso custo é apenas R$ 900 por mês para oferecer isso que a gente mencionou. Então, tanto em dinheiro como parceria em serviço, de diversos serviços, não só de educação, como também de marketing, de contabilidade, de transporte. Então, temos uma série de coisas, está disponível no nosso site as opções. Maravilha. E, Bárbara, no caso da Oxfam Brasil, como é que as pessoas podem participar da organização? Sim, como a Oxfam Brasil é uma organização que trabalha muito com a mobilização da sociedade como um todo, né, desde da cidadania ativa até a mobilização para a construção e fortalecimento de políticas públicas, a gente sempre recomenda que as pessoas entrem em contato com a gente a partir das nossas redes sociais mesmo, @Oxfam Brasil. Brasil tem esse nome que parece gringo, mas é Brasil normal com S, como somos mesmo. E aí, a partir das nossas redes sociais, o nosso canal aí de teleativistas vai enviar para a gente, vai colocar, de acordo com o interesse, né, das pessoas, o melhor caminho para nos apoiar. Então, desde disseminação dos nossos relatórios até construção de atividades conjuntas, debate, colocar, fortalecer esse debate público sobre desigualdades coletivamente. Então, a Oxfam Brasil tem no seu DNA fazer tudo junto, né? Então, de fato, engajar as pessoas para estarem com a gente. E aí existem muitas formas de fazer isso. Então, a partir das redes sociais, é só entrar em contato que a gente responde prontamente. Chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório, diretamente da redação com Lucas Neves. Vamos para as informações. Olá, eu sou o Lucas, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das notícias de maior destaque do nosso site na última semana. Quase 40% das crianças no Brasil em idade escolar trabalham. Instituto Ponte promove ascensão social de jovens por meio da educação. Fórum de Políticas Públicas da Saúde da Infância 2024 discutirá saúde mental. Pessoas com deficiência ganham 12% a menos no salário, de acordo com um novo relatório da ONU. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Para conferir essas e outras matérias na íntegra, você pode acessar o site observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre em numeral. Até a próxima semana. Ouvimos o nosso repórter Lucas Neves com as informações do nosso programa, do site do Observatório do Terceiro Setor. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com a reportagem ONU vacina 355 mil crianças contra pólio em Gaza. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Desde 1º de setembro, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos e seus parceiros vacinaram cerca de 355 mil crianças contra a poliomielite nas áreas central e sul de Gaza. Nos próximos dias, as entidades devem continuar a campanha de vacinação, que tem o objetivo de imunizar cerca de 640 mil crianças menores de 10 anos. A coordenadora sênior de assistência humanitária e reconstrução da ONU para Gaza, Sigrid Kaag, visitou a faixa de Gaza para ver em primeira mão os esforços de vacinação contra a poliomielite. Ela esteve no centro de treinamento em Khan Yunis, onde a UNRWA montou uma base logística, e no centro de saúde japonês, onde a agência está realizando a campanha de vacinação. Kaag disse que não poderia comentar sobre a perspectiva de um cessar-fogo, mas observou que a ONU sempre foi clara a esse respeito, assim como diversos outros atores da comunidade internacional. O escritório da ONU de Assistência Humanitária
Humanitária afirma que, apesar dos desafios, as Nações Unidas e outras organizações de ajuda continuam a fazer todo o possível para fornecer auxílio vital aos palestinos. Entre 19 de agosto e o final do mês, 450 mil refeições preparadas em 130 cozinhas foram fornecidas diariamente a famílias em toda a faixa de Gaza. No entanto, apesar desse progresso, a situação humanitária em Gaza continua além da catástrofe e ainda não há condições necessárias para apoiar as pessoas na escala em que elas realmente precisam. As refeições fornecidas representam uma redução de 35% em comparação com as 700 mil entregues em mais de 200 cozinhas em julho. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2023 mostrou que existe um recorte de raça ou cor na educação. Cerca de 60% dos brancos com pelo menos 25 anos haviam finalizado o ensino médio. Já entre os pretos e pardos, o número caiu para 47%. Essa é a situação do Brasil. E aí eu pergunto, né, por que o acesso à educação é mais precário entre pretos e pardos? Bartira. Hoje, segundo a OCDE, para o brasileiro da classe mais baixa atingir a renda média do brasileiro, são 9 gerações. Então, assim, de uma maneira geral, a nossa educação pública está com uma qualidade inferior do que ela deveria ser. Então, é muito difícil você conseguir fazer a sua ascensão. E aí, pegando assim, o que você já mencionou das cotas, eu acho que o ProUni do governo é um programa muito, muito bom, muito inteligente, em que ele consegue estar corrigindo um pouco esse gap de uma pessoa que teve uma educação no ensino básico um pouco inferior. Ela é muito capaz, ela só não teve a oportunidade de ter aquele conhecimento. E aí, quando você faz o ProUni, você consegue colocar ele na universidade, o aluno começa com um pouco de dificuldade, mas já há estudos que comprovam que no final da faculdade, a média deles são melhores dos que entraram sem ser pelo ProUni. Perfeito. Bárbara, o que você acha do papel das cotas raciais no combate à desigualdade? Você acha que nesse tempo que nós temos aí das cotas aplicadas, elas conseguiram resolver suficientemente como deveria? Ou ainda falta algo mais para que elas cumpram um papel determinante na transformação da educação nesse país? Obrigada pela pergunta. Eu acho que primeiro a gente precisa pensar num retrospecto, né, de que o Brasil é um país que se forjou, se estruturou a partir de bases, costumes e relações de poder colonialistas, racistas, escravocratas, misóginas. Então, a partir disso, infelizmente, os obstáculos voltados, por exemplo, para a juventude negra, eles se estruturam nessa raiz, né, do país. E aí, as cotas, elas realmente fizeram muita diferença, fazem muita diferença na vida acho que da sociedade brasileira como um todo, porque quando atinge uma política pública, ela é de qualidade, quando ela atinge o público-alvo e muda toda a estrutura da sociedade. E as cotas, elas são um exemplo de uma lei que funciona, né, a partir disso. No entanto, a lei em si, ela não basta, né? A lei, ela só funciona quando ela é, de fato, executada e integrada a partir do monitoramento dela e a partir das ações que precisam ser realizadas pelos gestores desde o âmbito local, passando pelo municipal, estadual, federal. E pela fiscalização da população, né? Então, as cotas raciais, elas realmente, mudaram a cara da universidade pública brasileira e automaticamente acaba mudando a cara do mercado de trabalho brasileiro, de forma que a população negra, como o Bartira colocou, quando acessa uma universidade pública a partir, por exemplo, do ProUni e se utiliza dessa política pública que são as cotas, né, raciais ou as cotas sociais também, voltadas para a população empobrecida no Brasil, a gente consegue ver que a qualidade desse estudante é uma qualidade que se torna superior, de fato, ao padrão, né, à média
desse histórico dessas universidades. E aí isso gera um desafio muito positivo para as universidades, que é de aumentar, então, essa capacidade de receber esses estudantes, mas também a gente tem um desafio que se acentuou na pandemia, que é o desafio da permanência desses estudantes na universidade. Então, o maior desafio atual das cotas, os maiores, a gente tem dois desafios. Um deles é a permanência, eu acho que esse é o maior de todos, porque o estudante hoje, o estudante negro, o estudante pobre, ele escolhe, ele precisa escolher, não é uma escolha fácil, mas ele precisa escolher se ele fica numa universidade pública, por exemplo, ou se ele faz uma universidade privada e consegue, num contraturno, por exemplo, trabalhar. Então, a gente precisa, por exemplo, pensando numa política pública, né, pensando no fortalecimento da educação pública e de qualidade, que as universidades tenham condições, então, inclusive de recursos, para manter esse estudante no âmbito da universidade a partir de bolsas, auxílio creche, auxílio moradia de qualidade, assistência social, apoio à saúde mental de estudantes, enfim, então esse é um desafio. O outro desafio que a gente tem passado ultimamente, que é também um sinal positivo dos tempos, mas é um desafio que vem a partir do aumento, né, da capacidade que a gente tem de fortalecer uma política pública, é a fiscalização sobre se, de fato, esses cotistas, eles estão se enquadrando no público-alvo, ou seja, pessoas pobres e pessoas negras, ou seja, pessoas pobres, pretas e pardas. Então, a gente precisa fortalecer um monitoramento sobre essa heteroidentificação. As bancas de heteroidentificação precisam ser fortalecidas e isso, infelizmente, a lei de cotas, como a gente sabe, foi revisada com sucesso no último ano. No entanto, a gente tem o desafio que não está ainda muito entendido nessa revisão das leis de cotas nesses próximos 10 anos, que é como que a gente monitora, então, se de fato é o público-alvo que a gente está atingindo dentro dessa crise que existe hoje no Brasil, identitária em relação a pretos e pardos. Perfeito. Bartira, quais as maiores dificuldades em oferecer ensino de qualidade para os jovens em vulnerabilidade? Você que trabalha com esse setor. Eu acho que eles precisam muito, tem muito parecido com o que a Bárbara falou, eles precisam conseguir fluir bem neste novo cenário. Então, o que a gente faz, a saúde mental é muito importante, sabe? O nosso aluno é filho de uma manicure e entrou numa escola que a mensalidade é alta. Ele vai ter orgulho da profissão da mãe dele, tem orgulho da onde ele veio, e ele vai se sentir orgulhoso disso e ele está conseguindo a conquista dele pelo esforço próprio. Então, a gente precisa trabalhar muito essa saúde e acompanhar esse menino nessa jornada dele. E eu tenho encontrado, assim, é uma dificuldade, eu falaria que as escolas de ensino médio, de uma maneira geral, tá? A gente tem muito apoio. Eu vejo muito parceiro do Instituto Ponte que entende a vantagem dessa troca, na hora que você coloca uma pessoa mais favorecida economicamente com uma outra, é uma troca, não é só ele que está tendo uma educação melhor, ele está ensinando também a comunidade no que ele foi inserido, outros valores. Isso tem sido muito positivo. Quando a gente começou, você estava conversando comigo, poxa, 10 anos, parabéns. Eu falei, olha, o parabéns são para os alunos, porque eles que são os guerreiros, que estão ali inseridos, e estão assim, não é fácil um adolescente de 15, 16 anos estar convivendo com várias pessoas do lado que tem várias possibilidades que ele não tem, sabe? É um menino assim, muito focado, não, eu estou aqui, eu vou aproveitar essa oportunidade e vencer pelo meu esforço. E essas pessoas existem, sabe? São muitas, eles só querem uma oportunidade. Perfeito. Bárbara, você falou dos desafios, né? Entre vários desafios, né? A questão da permanência, a questão da fiscalização, né? Para que essa lei
de cotas seja cumprida. E eu te pergunto, essa lei de cotas, ela precisaria ser, digamos, reformatada ou, digamos, ampliada, revisada, para que ela pudesse cumprir da melhor forma possível e ampliar a atuação dela positivamente da forma como ela está atuando nos dias de hoje? Ela foi revisada, consta nessa lei uma revisão a cada 10 anos, e isso é um ganho, porque foi uma conquista protagonizada pelos movimentos negros lá em 2001, uma conferência internacional das Nações Unidas contra todo tipo de discriminação, racismo e xenofobia, a Conferência de Durban. E lá, onde estavam todas essas lideranças da intelectualidade que a gente preza, como Sueli Carneiro, o professor Hélio Santos, enfim, o Abdias Nascimento, foi lá que eles determinaram que políticas como as ações afirmativas, elas precisam ser revisadas periodicamente. Por quê? Porque a partir do momento que essa política, como a política de cotas, ela é uma política de sucesso, ela tem ganhos na sociedade, a gente precisa avaliar como a sociedade está depois de 10 anos. Né? Então, a gente tem agora, né, para os próximos 10 anos, né, o desafio que é isso, a fiscalização sobre a heteroidentificação e também entender que essa juventude que está aí, que já passou pelo processo, né, de acesso à universidade e que mudou também a sua capacidade de sonhar, né, ela foi transformada a partir da política de cotas. Isso é muito bonito e é muito real, né? Então, essa capacidade, ela tem sido escalonada e isso é ótimo. Então, a gente tem hoje uma juventude universitária, negra e pobre, que deseja não só ter uma graduação, ela deseja seguir carreira acadêmica e ocupar os grandes cargos da universidade brasileira. A juventude negra quer ser reitora da universidade. Né? Então, para que isso aconteça, a política de cotas precisa ser revisada para que essa juventude, por exemplo, a lei atual, a revisada, ela consta que os departamentos de pós-graduação, de estrito sensu, né, de mestrado e doutorado, devem implementar políticas de ações afirmativas, porque cada universidade, nesse momento ainda, cada departamento de pós-graduação ainda é um feudo. Então, cada uma faz o que quer. Então, algumas têm, outras não. Isso acaba impossibilitando ou indo contra, né, o que a gente entende por uma equidade na aplicação da lei. Então, daqui a 10 anos, a gente precisa, de fato, implementar e lutar para que, dentro de todas a pós-graduação, estrito ou lato sensu, tenham políticas de ações afirmativas também. Um outro desafio, já finalizando aqui essa resposta, é da gente integrar, de fato, todos os estudantes brasileiros. Então, a gente está falando sobre estudantes quilombolas, estudantes indígenas, né? E quando a gente fala de integração, a gente não está falando só do acesso. A gente está falando também de um desafio que tem, que é como que como que esse estudante, ele mantém a sua identidade étnico-racial, toda a sua luta, nesse trajeto que é da sua comunidade até a comunidade universitária, e como a comunidade universitária precisa se aquilombar e se tornar também um território indígena, né? Então, esses são alguns desafios bem latentes, assim, do que a gente está entendendo pelo esse cenário, por esse horizonte dos próximos 10 anos. Agora chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje temos a presença de João Almeida, da comunidade Reinventando a Educação. João, seja bem-vindo ao nosso programa. João, o que você pode compartilhar conosco sobre as cotas raciais? Desafios do Terceiro Setor. E aí, pessoal, tudo beleza? Sou João Almeida e faço parte da comunidade dos educadores reinventores da Reinventando a Educação. E tenho uma pergunta para fazer. As cotas raciais são um problema? As cotas raciais precisam urgentemente serem vistas como reparação. Reparação de anos de impedimentos impostos aos negros no ingresso à educação. Uma sociedade só será equânime se houver possibilidade de enxergarmos nos espaços a diversidade. A primeira proposta de cotas raciais no Brasil, em uma instituição pública, foi em 1999, né, na Universidade de Brasília. O
O Rio de Janeiro foi o estado a aprovar uma lei de cotas em 2000, com reserva de 45% das vagas para estudantes de escolas públicas. Sem políticas afirmativas, as universidades se tornam ambientes excludentes. A política de cotas permitiu que estudantes negros de escolas públicas tivessem acesso à universidade, elevando em 45% o número de estudantes. O sistema de cotas promove a ampliação da diversidade nos espaços acadêmicos e profissionais. As reservas para pretos e pardos contribuem para a inclusão desses grupos, que historicamente foram e são excluídos e marginalizados. Vamos agora para a divulgação do resultado da nossa enquete, uma enquete que nós realizamos no Instagram. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete relacionada com o tema do programa. E no caso do programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão: você é a favor das cotas raciais nas universidades? Olha só que belo resultado nós tivemos. 95% das pessoas disseram que sim, né? Ou seja, mostra que essa é uma política que está dando certo e que tem que continuar. Tá? E trabalhar mais para que esses 5% se conscientizem de que realmente quem ganha é a sociedade brasileira. Né? Essa enquete deveria, né? Nós temos que caminhar para isso, né? 100% de pessoas favoráveis à política de cotas, porque ela tem se mostrado bastante positiva. E quando nós realizamos essa enquete, nós não realizamos somente essa enquete no Instagram, nós também abrimos espaço para que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes façam perguntas. Naquela caixinha que tem no Instagram, vai lá, faz a sua pergunta. Se você não fez para esta enquete, faça para as próximas que nós vamos realizar nos programas que nós vamos apresentar nas próximas semanas. E a pergunta que nós recebemos de hoje, ela veio do Samuel Souza, a quem eu agradeço antecipadamente por ter enviado essa questão. E começo, como a gente tem feito esse ping-pong, né, para a Bartira responder, e a Bárbara, ou então eu vou inverter hoje, vamos inverter nessa questão. A Bárbara vai responder primeiro e a Bartira vai complementar. A questão do Samuel Souza é a seguinte: por que as cotas raciais servem como reparação histórica? Bárbara. Nossa, muito bom, muito qualificado esses ouvintes, viu? Não, os ouvintes do Perspectiva são ouvintes de primeira. Muito bom. Reparação histórica é um termo realmente muito caro, né? Quando a gente está falando sobre uma política pública e sobre a realidade, por exemplo, de um país como o Brasil. Então, as cotas raciais, a gente entende que sim, elas são uma política de reparação histórica, porque elas são voltadas para os dois grupos ou três grupos mais afetados pelas desigualdades que foram agudizadas ao longo da história brasileira, por uma questão de classe e por uma questão de raça. Então, quando as cotas raciais, elas são voltadas, como as cotas raciais são voltadas para a população pobre, para a população negra e para a população indígena, então, isso significa que essa população, essas pessoas, esses grupos sociais e raciais e étnicos, eles têm um ganho em relação a todas as perdas que foram acontecendo e têm ainda acontecido historicamente no país, né? Então, quando a gente fala sobre reparação histórica, a gente não está só olhando para trás, né? A gente está fazendo esse movimento daquela figura da Adinkra da Sankofa, né? A gente está olhando para trás, mas prospectando aí o futuro da sociedade brasileira. E aí é uma política de reparação histórica também, porque justamente quando a gente fortalece as populações mais afetadas pelas desigualdades, a sociedade brasileira tem um ganho que vai desde um ganho social, cultural, histórico, como também um ganho do próprio PIB. Então, quando a gente consegue que a população ela se qualifique, por exemplo, a partir do seu acesso, permanência e continuidade na universidade, isso significa que a gente tem uma população e uma intelectualidade robusta, produtiva, crítica, e isso fortalece, inclusive, o processo democrático do país.
né? Quando a gente não tem a reparação histórica, as tensões, elas são só aumentadas, são só agudizadas, e a gente tem, então, uma situação de como aconteceu, por exemplo, no período do governo Bolsonaro, de políticas que agudizaram as desigualdades. Então, o que a gente precisa é de mais políticas e de mais ações de reparação histórica também, porque as políticas de reparação histórica, elas são, obviamente, de responsabilidade do Estado, mas as ações de reparação histórica, elas precisam ser de responsabilidade individual e coletiva também. Bartira, a Bárbara respondeu essa questão, né? Eu acho que ela respondeu, acho que bem, de uma forma bem consistente, né? Na resposta, aprofundando bem, né? do porquê as cotas raciais servem de reparação histórica, né? Que foi uma questão que o Samuel Souza, que é o nosso ouvinte, enviou aqui para nosso programa. E eu te perguntaria, até aprofundando a questão do Samuel Souza, o que mais, em termos de reparação histórica, precisaria ser feito no Brasil? Eu quero falar para o Samuel o seguinte: eu sou uma brasileira que amo ser brasileira, eu sou uma privilegiada em várias coisas e amo o meu país, e o que eu sonho é com uma nação próspera para todos. Então, se você olhar o percentual negro da nossa população e o percentual negro em posição de liderança, em posição de destaque, os números são muito discrepantes. E uma coisa que os meus 10 anos de voluntariado me ensinaram é que inteligência, garra, vontade, não tem raça, não tem aonde nasceu, isso está em tudo quanto é lugar. Então, eu acho assim que os fatos dizem mais do que qualquer coisa. Por que uma população negra tão grande que não consegue chegar lá igual a população branca, sabe? Então, acho que isso é o fato que mais grita. Uma pergunta, até vou começar com a Bárbara. Por que existe tanto preconceito ainda, já com tantos anos já da política de cotas implantada? Porque ainda existe um certo preconceito nas cotas, sobretudo nas cotas raciais. Eu acho que existe na sociedade brasileira ainda uma má compreensão, por parte, né, por uma parte da sociedade, uma má compreensão sobre a lei de cotas, e uma outra parte, que é a parte justamente das pessoas que são público-alvo, né, dessa lei de cotas, existe um processo traumático muito grande, assim, de entender a sua existência dentro de um espaço universitário no Brasil. Por quê? Porque a universidade, ela significa status quo. E aí, quando a gente tem uma população que é majoritária, né, ou seja, pobres e negros são majoritários no Brasil, mas que acessam um espaço onde essa população é minoritária, existe um choque social que realmente é traumatizante para essa população. Então, o que acontece é que a política de cotas e essa revisão da lei de cotas, ela favorece o debate sobre essa ideia, esse ideal e essa ideia de universidade pública, e ela mexe mesmo na estrutura da universidade pública, de forma que a gente tem, infelizmente, muitas denúncias de racismo, transfobia, xenofobia, porque temos muitos estudantes que são imigrantes refugiados, a gente tem denúncias enfim, preconceito por conta da classe social mesmo, por parte dessas pessoas que estão em convivência na universidade, de forma que as pessoas pobres e negras são vitimizadas, e a elite brasileira, que foi quem sempre esteve nesse espaço da universidade, são os algozes, infelizmente. Essa tensão social, ela acontece ali. No entanto, como a universidade ela é um espaço de educação, né? É justamente a partir da educação, sendo bem freudiana, a partir da educação que essa tensão social ela se dissolve, né? Então, a partir da entrada e da visibilidade dessas pessoas que têm, por exemplo, a minha cara dentro de uma universidade brasileira, que toda essa tensão, esse desconhecimento, esse desconhecimento sobre a lei, né, sobre os procedimentos para uma lei, eles devem ser resolvidos. Então, por exemplo, a partir do fortalecimento dessa lei, que deve ser liderado
pelos reitores e reitoras das universidades, pelos professores, professoras, pelos funcionários. Todo mundo precisa estar consciente que a universidade é pública. Acho que esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é que todo mundo precisa estar consciente de que, se ela é pública, ela precisa ter dentro dela a cara da sociedade brasileira, diversa, equitativa, né? Com uma intelectualidade que é inclusiva, né? Então, a partir dessas transformações que precisam ser geradas a partir de ações que são individuais e coletivas. Se não tiver ação individual e coletiva que fortaleça a lei de cotas, esse mal entendido ele vai continuar, e esse mal entendido ele está para além dos muros da universidade, né? A gente tem pessoas que nem estão ali, né, no ambiente da universidade, que às vezes são contra uma lei, que é contra a lei de cotas, mas é como se, fazendo um paralelo, se a pessoa fosse contra o SUS, né? Porque é uma lei também. Né? Então, não faz sentido a gente ser contra uma lei, porque ela já foi votada, promulgada e tem sido revisada pelos nossos representantes. Né? Então, o que a gente precisa é de uma representação de qualidade, né, para que essa lei ela seja de fato revisada com qualidade. A gente está em ano de eleição aí, então isso é muito importante a gente pensar. E também a gente precisa de um compromisso público, né, um compromisso de cada cidadão e cidadã com uma compreensão. E vai lá no Google e entende melhor como funciona a lei de cotas, antes desses 5% da pesquisa que vocês fizeram, vai lá no Google, entende melhor, conversa com a Bartira, conversa com a Action Brasil, né, para entender melhor e poder fortalecer, então, essa lei, né? É verdade. Então, uma coisa que eu acho que é importante, Bárbara, colocar, você falou da lei, que a pessoa citou o caso do SUS, né? Como é que a pessoa vai ser contra uma lei? A questão é o seguinte, eu acho que é uma lei justa, né? Porque esse país aqui, a questão da escravidão era uma lei, né? E ela não era justa, tinha que ser combatida. No caso, é uma lei justa, não dá para querer combater uma lei que não tem por que ser combatida, né? Que é uma lei que vem de reparação histórica, como a gente já foi conversado aqui no nosso programa. Eu acho que está indo muito bem, a gente está esclarecendo a todos e todos que estão nos ouvindo, né, essa questão que muitas vezes fica nebulosa, né, que as pessoas, por incrível que pareça, não deveria, mas ainda tem uma certa nebulosidade, ainda as pessoas entenderem do porquê essa lei de cotas, e o quanto que ela é fundamental, e o quanto que ela para usar uma linguagem do momento, né, o quanto é um case de sucesso, né, se é que pode se usar isso, que é um sucesso. Mas aí tem problemas ainda, né? Tem uma questão lá que a gente já abordou aqui no nosso programa, e eu queria retomar agora com a Bartira, que é a questão sobre as cotas. A gente sabe que elas auxiliam os alunos que estão em vulnerabilidade, né, para entrarem na instituição. Mas o que tem que ser feito para que eles continuem, né? De uma certa forma, a Bárbara até citou a questão de bolsas e tal, mas, enfim, o que mais que poderia ser feito, Bartira, você que tem um trabalho desenvolvido no Instituto Ponte, para que esses alunos de vulnerabilidade que entram no ensino, não só entrem, porque eles entram e às vezes eles saem rapidamente, não, porque eles permanecerem e realmente essa entrada no ensino faça fundamentalmente a diferença, como a gente abordou aqui, não só na vida dele, como na vida da família deles. No Instituto Ponte, a gente tem um índice de desistência de universitário de apenas 3%. E se você olhar pesquisas, chega na universidade a desistência ser de 30% a 40%, dependendo que base você está olhando, tá? É AD, é presencial, é público, é privada? Então, tem essa variação do índice. Eu vou contar o que a gente tem feito. A gente faz roda de conversas entre os universitários, porque é muito comum a gente ouvir a palavra desistência deles. Por muitas etapas, em muitos momentos, eles pensam em desistir, porque às vezes ele já tem a maior escolaridade da família dele, ele tem uma pressão da família para que ele comece a trabalhar. Eu já ouvi de um aluno nosso que estudar é para rico, pobre tem que trabalhar. Então, ele tem uma pressão que leva ele a querer desistir. E a todo momento a gente fala, olha, é um sacrifício de não ganhar dinheiro agora ou ganhar menos para colher daqui 3, 4 anos um fruto melhor. Ter a sua ascensão, ter a sua liberdade.
Então, a gente tem esse apoio de troca de experiências que eles têm, dele estar se fortalecendo, ele não se sentir diferente, o mesmo problema que eu tenho, um monte de gente tem também, sabe? Isso ajuda. Isso é uma ação que a gente fez com muito sucesso. É muito importante, e a gente cuida um pouco desse atendimento individualizado, desses suportes. E aí eu estou falando de um suporte, como a Bárbara mencionou, de um auxílio moradia, que a pessoa até vai no primeiro ano com uma economiazinha que tem, mas depois, se ela não conseguir nada, ela não tem condições de ficar. Então, assim, proporcionar estágios, esses horários das faculdades públicas, que às vezes que o aluno não consegue estagiar. Então, isso dificulta muito a maneira dele conseguir, enquanto está estudando, conseguir ganhar algum recurso. E eu queria só complementar na pergunta anterior, um pouco do não entendimento das cotas. Eu acho que isso foi um pouco o que eu aprendi nos últimos 10 anos, tá? Tem um entendimento um pouco errado sobre meritocracia. Não podemos falar de meritocracia sem falar de equidade junto. Um filho meu, que sempre estudou numa escola boa, que teve tudo, passar no vestibular de medicina, é muito diferente de um aluno que não teve no ensino básico um ensino de qualidade. É o mérito do meu filho? Sim, ele estudou, ele teve condições, ele se dedicou, parabéns para ele. Mas quem não teve essa condição, não adianta estudar ao meu filho que não vai chegar lá, sabe? Então, eu sou muito a favor do esforço, eu falo que eu sou aquela esforçadinha, tenho uma inteligência mediana, mas tenho um esforço muito grande, mas para a gente falar de meritocracia, a gente tem que falar de equidade, de condições junto. É verdade, eu costumo usar o exemplo, né, de dois corredores, né, de automobilismo. Você dá, do mesmo nível, digamos, pessoas com as mesmas condições, digamos. Aí você oferece uma Ferrari e ou dá um Fusquinha, e quer que o pessoal do Fusquinha chegue na frente, não vai chegar, né? É a mesma coisa, se você não dá condições iguais de competição, né, você tem que fazer alguma coisa para ser feito. E as cotas acho que vêm nessa função de corrigir essas distorções enormes que são seculares nesse nosso país. Tá? E eu queria perguntar para a Bárbara, até em função da experiência dela e da militância que ela tem, como que as instituições podem criar um ambiente acolhedor para os alunos cotistas? A gente valoriza muito, né? A gente da sociedade civil organizada, a gente valoriza, e enfim, de movimentos negros, a gente valoriza uma palavra que parece que ela é muito metafórica, mas ela é muito concreta, que é a memória. A gente precisa criar protocolos, porque às vezes existem grandíssimos professores, que todo mundo aqui tem, aí todo mundo está ouvindo, vocês tem aquele professora que quando vem na memória, vem dar uma aquecida no coração, porque foi um professor, uma professora, um funcionário, uma funcionária que fez diferença na sua vida ao longo da passagem pela educação. No entanto, o que a gente precisa é que o ambiente gere isso na gente, não necessariamente as pessoas que ali estão. Então, para que isso aconteça, é necessário que as instituições público e privadas, elas tenham protocolos de acolhimento dos estudantes, das estudantes cotistas, de acompanhamento da permanência, de busca ativa em caso de evasão, e também um protocolo que possa fazer uma coisa que, infelizmente, é um grande desafio para a universidade brasileira, mas que as escolas, a gente pode aprender com as escolas de ensino básico, porque elas já fazem isso, que agir de forma intersetorial. Então, olhar para a sua vizinhança, olhar para outros gestores públicos que estão ali no território que essa universidade se encontra e conversar, tomar um café. Por quê? Porque esse estudante, é importante que esse estudante circule pelo território universitário, porque a vida universitária ela não se acontece apenas dentro de uma sala de aula. O estudante ele precisa entender que lá na UBS que ele vai, lá no AMA que ele for, eles vão saber que ele é um estudante universitário, que ele, por exemplo, é uma pessoa com filho,
né? Então, a creche precisa saber que existe, então, essa conexão e esse público que é atendido por vários setores da sociedade, por várias políticas da sociedade. Então, a gente precisa de uma integração, né? Só que é isso, essa integração, ela não vai acontecer de uma forma qualificada se acontecer a partir de grandes profissionais, ela só vai acontecer a partir de grandes espaços que tenham isso protocolado, porque aí vai mudar a gestão, pode mudar reitor, pode mudar prefeito, governador, presidente, a memória de como os protocolos eles acontecem, de como que precisa ser garantida a permanência desse estudante cotista ao longo da sua vida universitária, vai estar ali. É só olhar para o documento e aplicar, entende? E eu pergunto para a Bárbara e para a Bartira, né, para encerrar nosso programa, nós estamos já encerrando o programa, hoje acho que foi bastante esclarecedor sobre a questão da educação para todos, da questão das cotas. Passado mais de 10 anos da lei de cotas, Bárbara, a mídia ainda tem tratado o tema como se deve, ou ainda, digamos, a mídia ainda está em débito ao tratar a questão das cotas? 1 minuto, a gente está com o tempo estouradíssimo. Maravilha. Não, a partir do momento que esses próprios estudantes cotistas têm ocupado a mídia, como editores, redatores, jornalistas, a gente tem, e comentaristas também, a gente tem, então, uma mudança nessa narrativa das mídias mesmo. Então, as mídias têm contribuído muito para fortalecer, então, esse debate sobre a equidade dentro da universidade pública, e acho que a palavra dessa nossa conversa hoje, o conceito seria reparação histórica. Então, a mídia tem feito parte dessa grande roda de luta pela reparação histórica, isso tem sido positivo, assim como tem sido positivo a revisão da lei de cotas. Ok. Bartira, suas despedidas. Eu sonho com um Brasil próspero para todos, viver numa sociedade mais igualitária, mais legal, e acho que o que a gente está precisando é mais humanidade. Perfeito. O Perspectiva está terminando. Semana que vem voltaremos com mais um programa. Agradeço a participação de Bartira Almeida, cofundadora e presidente do Instituto Ponte, e Bárbara Barbosa, coordenadora de Justiça Racial e de Gênero da Oxfam Brasil. O Perspectiva é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, transtorno do aspecto autista. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.